foi uma música que eu comecei a cantar bem antes de fazer o primeiro disco, né? O disco é um sonho ainda, mas eu já tinha essa letra e cantava com o instrumental do Geto Boys, né? E quando eu invadia o palco para falar do racismo, para cantar essa música, ou essa e mais uma, e tem até um vídeo lá no YouTube que conta algumas histórias por trás da track, por dentro da track. Uma playlist lá no meu canal, nós fizemos, eu e meu irmão, umas lembranças de invasões de palco, que eu queria falar do racismo. Sempre foi um tema que no Brasil, na época, ainda era tabu. As pessoas fingiam que era um país democrático, democracia racial. E nós sabíamos que não, e que era preciso falar disso, e ninguém nem falava. Depois ela foi pro disco, foi uma coisa que me chamou a atenção, porque era uma música que não tinha um refrão pop, não tinha uma coisa mais alegre, como o Retrato de um Playboy, por exemplo. E ela tocou muito na rádio, ela realmente quebrou esse tabu, e as crianças ouviam e questionavam os pais, e eu recebi cartas, por exemplo, a criança dizer que meus pais são racistas, mas eu não quero ser. Então gerou uma discussão que era o que eu queria mesmo, assim. E de lá pra cá, trabalhando nas escolas, nos shows, sempre quando falo com as crianças, aí depois veio o meu livro, Um Garoto Chamado Roberto, que também fala diferenças e dessa questão toda, e foi trabalhado em muitas escolas contra o bullying e outros tipos de preconceito. Bom, a penúltima música que eu lancei, Vamos Aí, vem forte contra o racismo, mais uma vez, contra o fascismo, contra o racismo, contra a opressão, e com os convidados que também tem representatividade nessa questão, né? O reggae de resistência mesmo, Ponto de Equilíbrio, o nome da banda, e a Gabs, que é uma artista jovem, que é cantora e rapper, e também atriz, e tem falado muito no Instagram e no Twitter, entrando mesmo na discussão e conversando para explicar para as pessoas curiosas, às vezes que até não entendem bem certos pontos, e ela fala muito bem. Então eu convidei-os para interpretar uma música cuja letra eu já tinha feito com o Thiago Mocotó e o Udi Fagundes, meu guitarrista. Então, assim, ouvimos a Lavagem Cerebral, mas tem já, infelizmente, né? Ela continua muito atual. Tem a segunda versão, Racismo é Burrice. A versão mudou toda a música, mas era meio. Ainda tem uma outra coisa que eu faço nos shows, às vezes, com ela, que é uma curiosidade aí para quem não conhece, uma música da Sandra de Sá, cantora brasileira, chamada Olhos Coloridos. E aí ela falava de racismo já nessa música, antes da Lavagem Cerebral. E eu canto com o Woody e misturo partes da Lavagem Cerebral com essa música Olhos Coloridos no show. Vale a pena conhecer a música da Sandra de Sá também. Aí no Brasil, este movimento Black Lives Matter também teve grande impacto? Nós temos aqui, infelizmente, vários George Floyds, né, com frequência. E a história, uma das histórias mais chocantes e recentes foi a do menino João Pedro, que foi morto em casa, e a polícia ainda tentou esconder o corpo, e alguém viu que eles estavam levando o corpo, e foi horrível, né? Mas não é a primeira. Por exemplo, no meu trabalho do hip hop na favela, que falamos no último programa aqui, na Rocinha. Na Rocinha, o nome do projeto era Pensando Junto. Uma das mães me procurou porque o Carlinhos, que era o filho dela, desapareceu, e ela não encontrou nos hospitais, já passou a procurar nas delegacias e hospitais, e depois no Instituto Médico Legal, e nada, e nunca mais apareceu, e nós procuramos, e as informações que chegaram que ele foi visto pela última vez entrando num carro da polícia, sendo levado pela polícia. Um absurdo. Histórias recorrentes, né, no Brasil, que envolvem, sim, o racismo, sem dúvida,
e também uma outra série de problemas, né? Então, essa música, ela fala de tudo isso, fala da covardia, não só daqueles que praticam, mas também daqueles que se omitem, né? O Vamos Aí, já falando mais da música atual, sim. Que omitem e que aceitam isso como normal, né? E aí entra no vídeo, entra toda essa história do Black Lives Matter, mas também lembranças desses casos, que foi muito... mexeu muito comigo e com o diretor do vídeo, o PH Stelzer. A pesquisa de imagens, de cenas de pais chorando no enterro, de mães e esposas que perderam parentes, são histórias muito fortes, mas que incrivelmente começam a se tornar repetitivas e parece que as pessoas acabam tendo uma certa anestesia, assim, achando uma insensibilidade que vem, olha, morreu mais um. Sim, parece que é normal, não é? Parece que é normal, é uma coisa do dia a dia, normal. Na hora que as pessoas se mobilizam, isso é muito importante, sim, para mostrar que não pode ser considerado normal. Nem isso, a violência, a morte, a covardia física, nem o racismo em suas mais variadas formas, né? Na arquibancada do estádio, na sala de aula, na escola. Eu tenho uma música que eu fiz para um programa de TV brasileiro, que não está no YouTube, mas quem quiser procurar no Google vai cair lá na Globoplay, né? Vai encontrar a música. E essa fala da história do surf brasileiro, lembrando de nomes desses primeiros até os outros do meio da história que foram os primeiros a se destacar mundialmente, e eles se emocionaram. Alguns deles me ligaram com mensagens: caramba, Gabriel, demais. E essa música não é conhecida, mas vale a pena. O nome dela é Brasil Representa, e entre parênteses Brazilian Storm. Fiz há uns 2 anos ou mais, a convite do programa de TV, mas acabou com uma música mesmo. O surf, para mim, ele tem essa coisa de trazer amizades novas e experiências novas mesmo, culturais e de vida, né? Assim, dava para escrever um livro. Aliás, tem uma música para sair chamada Obrigado Mar por Isso Tudo. Essa tá na lista daquelas, tá na fila. E ela vai ter uma parte de um havaiano, que é o Makua Rock, um surfista conhecido, que também é cantor. E nós gravamos no Havaí em fevereiro a parte dele. Essa minha música eu já tinha gravado. Lembrei do Ítaca, que é um amigo. Sim, completamente. E que faz trabalhos incríveis com pranchas de surf. Pronto, que já fizeram as ondas todas que tinham a fazer, e ele recupera-as e transforma-as em obras de arte, não é? Me lembrei dele porque é um amigo que veio do surf, e acabei gravando uma música em inglês num disco dele, com ele. Eu amo o surf, não tanto pelo surf de competição, né? A essência do esporte, ela é muito interessante, porque ela aproxima culturas diferentes. No meu caso, com a turma da Rocinha, foi onde eu comecei a surfar diariamente aos 12 anos de idade. Mas também nas viagens que eu já fiz, por exemplo, para o Marrocos, que é um destino que os portugueses conhecem bem, mas os brasileiros não. Você vai lá e vê o surfista com uma religião diferente, cultura diferente, língua diferente, mas há algumas coisas que nos unem, do respeito à natureza, da sintonia com a natureza e tudo mais. E a coragem, o desafio, né? As ondas grandes, a Nazaré. Mais essas coisas. Também me aventurar um pouquinho. E aí teve a situação do colete salva-vidas, lá do colete inflável. Atrapalhou, teve um resgate que foi bem atrapalhado lá. E eu tava lá com grandes feras ali me ajudando, o Nick Von Rupp e o Serginho. Mas aquilo ficou aqui no meu pescoço quando eu puxei o ar do comprimido, e eu não conseguia subir no jet ski, e as outras ondas vieram, e isso também tá aí na internet para quem quiser ver. Acho que tá no meu canal do YouTube também, não tenho certeza, mas tá na internet, o Gabriel com sufoco em Nazaré, o resgate. Mas deu certo no final. Deu certo, exato, isso é o que importa, porque aquilo ali é muito complicado, não é?